Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometriquê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Olá, sejam muito bem-vindos então a mais um episódio do podcast Psicometriquê. Hoje tenho comigo a Inês Oliveira. A Inês é psicometricista no Serviço de Psiquiatria e no Centro Multidisciplinar Dr. Beatriz Craveiro Lopes, do Hospital Garcia de Horta. É doutoranda em Psicologia no ISCTE, da Universidade de Lisboa, onde desenvolve a sua investigação sobre os processos de consciência corporal na dor crónica. Com bolsa de investigação da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, soma mais de 15 anos de experiência clínica em contexto hospitalar e tem experiência em ensino universitário. Fascinada pelas relações corpo-mente, a Inês tem particular interesse no desenvolvimento de intervenções que promovam a consciência introspectiva. É isto, Inês, correto? É isso mesmo, Bem-vinda! corretíssimo. Bom dia, olá, Sara, e muito obrigada por este convite e por esta oportunidade de podermos conversar um bocadinho aqui, sobre este tema da dor e da psicomotricidade. Que é obrigado eu, obviamente, por teres aceito. Eu acho que teremos muito aqui a aprender e a reter da conversa que iremos ter, porque não é comum termos um psicometricista a trabalhar num serviço de dor, certo? Certo, acho que não é comum, aliás, eu, com muita pena minha, infelizmente não conheço nenhum colega psicometricista, a trabalhar em unidades de dores. Penso que é uma área que tem muito potencial para nós, esta área da dor crónica. E eu tive a felicidade, de facto, de estar num hospital com uma unidade de dores, de referência no país e de ser uma unidade multidisciplinar e que, portanto, muito acolhedora das várias intervenções que possam existir, e que ajudem os pacientes com dor crónica, não é? Quer a nível farmacológico, quer a nível não farmacológico, onde nós nos integramos. Uhum. E, portanto, tive essa felicidade e desenvolvo lá um trabalho que eu realmente gosto mesmo muito, e no qual também vejo muitos resultados, o que é altamente gratificante, não é? Então, o que significa que, na verdade, tu foste aqui um bocadinho pioneira, não é? Nesta nossa não é, integração numa equipa neste serviço, que te abriu portas, não é? E que de alguma forma também quis conhecer mais do trabalho que nós podíamos fazer, neste contexto. Um, Se calhar iniciamos por aí, perceber que serviço é este, que casos é que surgem efetivamente neste serviço de dor crónica, porque na verdade não é Uhum. uma dor específica de uma determinada área, vá, não é? Não é só não é a psiquiatria, tu no fundo neste serviço irás com certeza encontrar pessoas com diferentes tipos de dor, e com diferentes especificidades também. Uhum. Sim, então, o serviço de dor, portanto, o Centro Multidisciplinar de Dor Beatriz Craveiro Lopes, no Hospital Garcia de Horta, é uma das várias unidades de dor que existem no nosso país, Uhum. e que dão resposta exatamente a este problema da dor, que é experienciada pelas pessoas, há mais de 3 meses e a partir do qual começa, a denominar-se por dor crónica, não é? Portanto, o momento em que a dor deixa de ter a sua utilidade de alerta, não é? No sentido de nos orientar a atenção para qualquer coisa no nosso organismo que precisa de cuidados, que precisa de cura, digamos assim, para outra coisa que passa a ser a dor crónica, que já não tem esta utilidade. E que, para além de não ter esta utilidade, não é? Quase de sobrevivência, acaba por ter um impacto enorme, um impacto negativo, não é? Em várias áreas, de vida das pessoas. Portanto, a dor é experienciada no corpo, e desde logo isto vai implicar todas as áreas, em que a pessoa se movimenta no seu dia a dia. Portanto, vai implicar com a sua própria experiência do corpo, vai implicar com a sua saúde mental, vai implicar na sua atividade, seja ela laboral, sejam as suas relações sociais, nas atividades recreativas que poderá ou poderia participar mais assiduamente.
no sono, portanto, vai começar a ter uma interferência efetivamente em várias áreas de vida. E é nesta altura em que a intensidade de dor, a par com uma interferência grande nestas várias áreas, dimensões da vida, precisa efetivamente de cuidados diferenciados. E são estas pessoas, são estes pacientes que vêm para as unidades de dor, neste caso para o Centro Multidisciplinar de Dor, do Hospital Garcia de Horta. As patologias de base são várias, poderão ser de diferentes origens, não é? Mas este é assim o cenário mais global, digamos assim, daquilo que é viver com dor crónica, a experiência da dor crónica. Uhum. Falavas daqui da dor que surge, não é? E que é, no fundo, trazida através deste corpo. O corpo, aqui para nós, vai ser sempre a nossa via, vá, de intervenção. Pensando aqui à luz do olhar psicomotor, não é? Uhum, Como é que esta dor transforma este corpo, não é? Para além deste impacto no dia a dia, e nos diferentes contextos e nas diferentes atividades da pessoa, mas como é que então, na tua intervenção, como é que tu intervens com estas pessoas através deste corpo e também como é que se coloca isto numa equipa médica, não é? Que tem o seu cunho e a sua linguagem muito específica, que naturalmente as pessoas que acredito que chegam a este serviço têm muita necessidade desse acompanhamento médico, não é? Desse acompanhamento uhum. farmacológico. Como é que a nossa intervenção integra aqui e como é que nós olhamos para este paciente com dor? Uhum. Olha, eu acho que da tua questão duas coisas assim principais me surgem. Uma é, se calhar, clarificarmos que o tratamento de dores, hoje em dia, é visto como algo holístico e biopsicossocial, ou seja, diferentes fatores concorrem para uma maior intensidade da dor ou uma maior interferência da dor. E nesse sentido, ah, a equipa, sim, tem, obviamente, tem a sua linguagem médica e os seus cuidados médicos fundamentais, mas é uma equipa que compreende a necessidade destas intervenções integradas e, portanto, além daqueles que são os tratamentos ou as intervenções de cariz farmacológico, existe também todo um outro lado das intervenções não farmacológicas que têm também bastante peso nesta equipa, pelo menos eu tenho, de facto, a felicidade de trabalhar numa equipa que está bastante disponível, não é, para concretizar esta visão biopsicossocial da dor. Porque efetivamente a dor crónica, no caso, já não é algo que esteja diretamente relacionado com uma lesão ou com uma gravidade específica de lesão. Portanto, não existe este correlato. E, portanto, o que diferencia ser uma dor com maior ou menor intensidade, maior ou menor interferência, muitas vezes são até os fatores psicossociais que estão associados à experiência da dor, não é? Pronto, portanto, tudo concorre, obviamente, a parte nociceptiva ou a parte de potencial lesão, mas depois também todos estes outros fatores que acabam por contribuir para a experiência global e para, no fundo, a experiência de dor persistente, não é? Agora, a outra questão é como é que estas pessoas, para responder a como é que nós podemos, psicometricistas, intervir na dor crónica, como é que as pessoas que têm dor crónica experienciam o seu próprio corpo, não é? O que é que nós verificamos? E também o que é que a literatura nos diz sobre isto, não é? Uhum. Existe já uma extensiva literatura, uma extensa literatura sobre estas questões. Efetivamente, ao ser vivenciada no corpo, a verdade é que acaba por ter, como é que eu tenho de explicar? É algo que acaba por sobressair muito e que acaba por interferir muito na experiência global do corpo da pessoa. Ou seja, por um lado, isto até traz uma experiência quase paradoxal do corpo, porque, por um lado, a dor obriga a que nós, chama a nossa atenção, não é? Obriga a que nós tomemos atenção a qualquer coisa. E, portanto, a dor é experienciada no corpo e, portanto, há um foco nessa experiência corporal, não é? Na experiência de dores. Mas, por outro lado, a dor crónica é um elemento que é vivenciado como algo negativo, não é? É um estímulo aversivo que Certo. nós estamos a experienciar. E, portanto, se por um lado estamos a tomar muita atenção para este estímulo, por outro lado existe aqui um paradoxo, quase que de nos querermos
separar desta Liberar. área do nosso corpo, desta região, e isto está descrito, não é? As pessoas muitas vezes relatam isto, a vontade de separarem desta parte do corpo, que dói. Só que muitas vezes existe a dor generalizada também, não é? Portanto, uma dor que é imprevisível, que abrange várias áreas do corpo, com diferentes intensidades, etc. E, portanto, vivendo neste paradoxo, isto altera substancialmente a forma como as pessoas têm a sua consciência corporal, não é? Isto vai afetar, olha, por exemplo, a literatura diz-nos, e isto verifica-se muito bem nas sessões de psicometricidade, que as pessoas com dor crónica, comparativamente a pessoas saudáveis, têm muito mais foco nas sensações corporais. Portanto, estão muito mais atentas e focadas às suas sensações corporais. Agora, contudo, estas pessoas com dor, não é, persistente, por outro lado, têm muito menos competências de autorregulação baseada na sua experiência do corpo, assim como têm muito menos confiança no seu próprio corpo. Isto leva a que a forma como depois a experiência do corpo vai impactar aquilo que é a experiência global da dor crónica, também vai haver aqui uma relação muito direta, ou seja, determinadas áreas vão estar de consciência corporal, que supostamente seria adaptativa, que é nós termos esta noção das sensações corporais, sermos capazes de reparar nelas, etc. Isto seria adaptativo em pessoas saudáveis, nas pessoas com dor, isto acaba depois por estar associado a um pior ajustamento, digamos assim, depois em termos de vida e de qualidade de vida global. Pronto. E, portanto, há assim algumas áreas, efetivamente, na experiência do corpo que se alteram no seio da experiência de dor. Outra das áreas será a própria percepção do corpo. Existem muitos estudos que mostram, e nós ouvimos isto constantemente na clínica, que a percepção das diferentes partes do corpo muda. As zonas do corpo são sentidas como maiores ou mais pequenas do que são na verdade, com assimetrias, são sentidas, por exemplo, como mais pesadas, pode haver outras alterações relativamente à temperatura, portanto, há toda uma experiência, né? Tanto na componente mais perceptiva, digamos assim, do nosso corpo, como na componente da consciência, que se alteram. E obviamente que isto está ligado também a alterações na própria relação afetiva que as pessoas têm com o seu próprio corpo, né? Portanto, a componente afetiva da imagem corporal, né? A forma como eu me relaciono com o meu corpo, o que eu sinto em relação ao meu corpo, os pensamentos que eu tenho em relação ao meu corpo, vão se alterar num sentido negativo. Portanto, vai haver toda uma experiência mais autodepreciativa, digamos assim, relativamente àquilo que é o meu corpo. Bem, tantas perguntas agora que me surgiram aqui. Então, vamos lá, pensar um bocadinho. Não, porque só pegar primeiro nesta última frase que tu colocas, não é? Que tu dizes, esta ideia desta imagem autodepreciativa que vou criando e vou gerando na minha própria imagem corporal. Mas se eu tenho esta imagem sobre o meu próprio corpo, ou esta ideia, ou esta percepção, também a tenho sobre mim, não é? Uma coisa sendo Uhum, indissociável da uhum, outra. Portanto, uhum, parece que este processo de dor, para além do desgaste e do desconforto constante que estas pessoas têm, traduz-se depois numa deteriorização da imagem que têm de si próprios, do corpo e de uhum. si no global, não é? Mas estava Sim. aqui a pensar, estava a recordar-me até de um caso que tive há uns anos com adultos também, mas numa questão de psicossomática, com um senhor com muita dor, e que é muito curioso, este paradoxo que tu falavas há pouco, que é, eu tenho dor, estou muito consciente dessas zonas e parece que então pode ser, de que forma é que nós, psicometricistas, podemos manejar aqui esta intervenção para que esta tomada de consciência real do corpo, não é? Uhum, Esta percepção corporal, esta consciência corporal, não coloca as pessoas numa perspectiva de ainda estarem mais atentas sobre aquilo que dói, não é? Porque o corpo uhum, uhum, no fundo, aquilo que eu retiro do que tu dizes e do que tu explicavas é esta intervenção da psicomotricidade no sentido de trazer uma nova uma imagem sobre este corpo além da dor, mas que uhum. deve ser ao mesmo tempo complexo fazê-lo na medida em que os pacientes estão só com o foco na dor. E voltando, Sim, olhando para o corpo, é nessas sim. zonas que se vão focar, não é?
esse é o caminho que nós fazemos, digamos assim, lado a lado, não é? Com as pessoas, e que é desafiante, efetivamente, porque no fundo nós queremos que as pessoas, sim, olhem para o seu corpo, porque é fundamental nós escutarmos o nosso corpo, a nossa informação corporal, para também ajustarmos, no fundo, o nosso comportamento, não é? No sentido de adotarmos comportamentos mais alinhados com a promoção de saúde. E que muitas vezes isso também na experiência de dor crónica acaba por estar completamente invertido, não é? Os comportamentos começam a alinhar-se com a não saúde, não é? Uhum. Menos saúde. Mas, portanto, nós queremos alinhar-nos, portanto, em termos de comportamentais com a promoção da saúde, e queremos sim que os pacientes se foquem no corpo. Agora, nós queremos também, paralelamente a isto, que as pessoas se apaziguem relativamente ao seu corpo. E, portanto, que possam diminuir a típica hipervigilância sobre os sinais corporais, não é? E também todos os pensamentos e emoções, que muitas vezes são desadaptativos e que estão associados a essa hipervigilância, a esse reparar das sensações corporais. Ou seja, nós, portanto, eu agora tenho estado nos últimos tempos só em investigação, como nós falávamos há pouco, e tenho estado em investigação no ISCTE, com as minhas orientadoras, que são as professoras Margarida Garrido e Sónia Bernardes, e com elas desenvolvi uma intervenção de promoção de consciência interoceptiva. Antes disso, nós fizemos aqui alguns estudos para percebermos um bocadinho melhor como é que nós podemos, então, realmente perceber as diferentes competências, não é, de consciência corporal para que nós possamos perceber o que é que temos que trabalhar. Porque as pessoas aparentemente reparam muito no corpo, mas precisam de outras competências. Olha, e outras competências que nós precisamos de trabalhar a par e passo com este já adquirido notar sensações corporais, são competências, por exemplo, de conseguir manter a atenção nessas sensações sem que haja uma preocupação excessiva em relação a elas. Portanto, o tolerar também, ter a noção de diferentes tipos de sensações, portanto, o tolerar que haja um espectro alargado de sensações corporais, que são normais e são adaptativas, consoante o contexto em que nós estamos, não é? Porque às tantas já há uma retração tão grande relativamente àquilo que é a consciência das minhas sensações, já há um alerta tão grande, que às vezes as pessoas evitam sentir toda e qualquer sensação mais intensa, independentemente de ser às tantas positiva ou sentida como negativa, não é? Quase Portanto, com é prefiro não importante, sentir. Já sinto tanto que eu não quero exatamente, sentir. Uhum. exatamente. Há uma atitude muito defensiva, não é? E que nós conseguimos facilmente compreender face à experiência de estar permanentemente com dores. É preciso conseguir manter a atenção, mas ao mesmo tempo não nos preocuparmos demasiado, tolerar diferentes sensações corporais e ganhar essencialmente competências de autorregulação, ou seja, eu compreender os meus aspectos internos do meu corpo, o meu funcionamento, a minha informação corporal e saber depois que estratégias de autorregulação é que eu posso utilizar em diferentes contextos, em diferentes momentos, com a flexibilidade necessária para saber que algumas estratégias vão resultar hoje e amanhã podem não resultar, não é? Portanto, é todo um jogo, no fundo, das diferentes competências que estão dentro deste espectro grande de consciência corporal, que têm que ser trabalhadas em conjunto. Não me serve de muito simplesmente pedir que as pessoas reparem no seu corpo, não é? No caso da dor, elas já reparam, como dizias, e muito bem, E mas reparam muitas vezes sempre. associado, lá está, a pensamentos ou emoções desadaptativos. Uhum, uhum. Estava a pensar aqui também, falas aqui muito da consciência introspectiva, se calhar para quem nos ouve, nós estamos mais, nós psicometricistas falamos muito da consciência corporal, consegue especificar-nos só para clarificar um pouquinho este termo da consciência Hum, introspectiva, que elementos é que tu colocas dentro desta, que a literatura no fundo coloca dentro sim, deste sim. chapéu grande? Genericamente, a consciência interoceptiva engloba todas as sensações internas do nosso corpo. Os processos interoceptivos são é todo o processamento de sensações internas, não é? Pelo nosso sistema nervoso, e há uma parte de todos estes processos interoceptivos que chega à nossa consciência, portanto, sendo a nossa consciência interoceptiva. Isso engloba as competências de nós conseguirmos reparar nas sensações e de conseguirmos interpretá-las corretamente, de forma a podermos adotar comportamentos que sejam, no fundo,
promotores da nossa saúde, do nosso equilíbrio e do nosso bem-estar. Olha, estas competências vão, no fundo, ao encontro de nós compreendermos quais é que são as nossas necessidades também, e vai desde as necessidades mais básicas, como as necessidades mais fisiológicas, ou respeitar a fome, a sede, etc., até outras mais complexas, como eu perceber como é que posso otimizar o meu bem-estar, não é? Eu saber que fazer exercício físico vai permitir-me ter um estado geral de maior vitalidade, maior bem-estar. Isto faz parte também das competências mais globais e mais genéricas interassociativas, mas essencialmente é isto: é sentir, perceber, interpretar sensações internas do corpo, para poder, a partir daí, adotar comportamentos que sejam positivos, adaptativos, benéficos para mim. Uhum. Voltando a pegar naquele exemplo, estava-te a ouvir e a pensar nesse exemplo novamente daquele tal senhor, e a pensar o quão na altura ele me fez perceber o quão às vezes o foco é tão grande, não é? Neste aspecto, ocupa tanto espaço que quase que torna tudo também muito mais concreto, mesmo em termos do pensamento, não é? Uhum. Um, eu não sei se isto é uma característica que tu identificas, se a literatura também a indica desta maneira, ou se não, porque a sensação que eu tinha ali, e na altura que tentei ir aprofundar e estudar um pouco mais, é que de alguma forma há menos acesso quase ao simbólico e até menos insight às vezes para elaborar isto, e quase como se houvesse uma maior rigidificação até do próprio pensamento. Tu sentes isto na tua prática ou isto está mesmo descrito? Sim, de certa forma sim, porque Uhum, acaba por haver este foco nesta experiência muito concreta da dor, não é? uhum, O que muitas vezes inviabiliza efetivamente a disponibilidade que nós podemos ter para aceder a esse simbólico e para, no fundo, um, amplificar a nossa experiência global. E uhum, isto começa desde logo também com uma diminuição daquilo que é a disponibilidade para outras experiências sensoriais. O foco está muito centrado na dor, não é? E ainda que existam outras experiências sensoriais a que nós podemos ter acesso, não é? Muitas vezes as pessoas não notam, as pessoas deixam de reparar, não é? Até em experiências potencialmente prazerosas que possam ter, mas que é como quase como se não conseguissem integrar esta dualidade, não é? E esta é uma das coisas que é preciso trabalhar, de facto, com a dor crónica, que é: existem muitas sensações que nós podemos detectar no nosso corpo, muitas delas nós só vamos reparar se fizermos algum trabalho sobre isso, portanto, se procurarmos, não é? Um, e também que vamos encontrar, de certeza, quando começamos a olhar para o nosso corpo, as nossas sensações, a pesquisar, de certeza que nós vamos encontrar sensações que vamos entender como negativas, como é o caso da dor. Ela está lá, não é objetivo também nós retirarmos isso nas nossas intervenções. Desejaríamos, mas não é possível, não é? Que assim seja. Vamos admitir que sim, a dor está lá, é uma experiência sensorial que está a existir naquele momento, mas até podem existir outras sensações, exatamente ao mesmo tempo, noutras partes do corpo. Assim como podem existir algumas sensações que possam ser sentidas de alguma forma como algo neutras. Ou seja, a valência das sensações pode ser diversa, e trabalhar isto é fundamental exatamente para fazer essa amplificação também depois de pensamento, não é? Que é porque nós queremos trabalhar esta capacidade de reparar nestas sensações, neste espectro amplo de sensações, e queremos perceber, ok, que emoções é que estão associadas a estas experiências, não é? Destas diferentes sensações positivas, negativas, as neutras. A magnitude das sensações também pode ser diferente, não é? Eu posso sentir a dor com uma magnitude muito intensa, mas conseguir sentir uma outra sensação até prazerosa, ainda que tenha uma magnitude mais baixa, mais pequena. Mas ela está lá. E estas coisas podem coabitar no mesmo uhum, corpo, não é? sim. E no fundo o teu trabalho acaba por ser aumentar, ou não só aumentar, mas como se calhar prestar atenção, que pode estar um pouquinho apagado ou Uhum, camuflado, a este repertório de sensações, uhum, que não sem deixam de ser dúvida. também de emoções, que a pessoa Exatamente. poderá estar a ter e a sentir naquele momento, não é? Exatamente, sem Uhum, dúvida. Nós queremos isso essencialmente. Não queremos que a pessoa retire necessariamente o foco da dor, de uma forma direta de todo, mas sim amplificar a consciência de outro tipo de sensações. Sim. sim. E explorar as emoções que estão associadas, as dificuldades que surgem, não é, neste processo.
Algumas pessoas, se calhar, vão reparar muito mais facilmente em determinadas sensações positivas ou que detectem como positivas, enquanto que outras, se calhar, isso vai ser muito mais difícil, não é? E esse é o nosso trabalho também, é proporcionarmos experiências que tragam variações sensoriais, que tragam diferentes experiências sensoriais, para que as pessoas possam, num largo espectro de experiências, encontrar qualquer coisa, não é? Que ressoa dentro delas. Uhum. No fundo é isto. Estava a pensar enquanto eu vi agora, porque a dor está sempre presente, é quase que é um terceiro elemento dentro da sessão. É o terapeuta, és tu, é a pessoa e é a dor, E a não é? sua dor. Que não é indissociável daquele ambiente. Mas se calhar aí o objetivo é trazer novos elementos, não é? É É uma mais atenção trazer novos, é sobre trazer esses novos elementos. elementos e Uhum, é integrar a dor numa experiência mais ampla do corpo, uhum, não é? É essencialmente isso, sim. uhum. Quando tu Ah, e, dizes estas experiências mais sensoriais e aumentar esta percepção, e dado ao uhum, perfil que há pouco eu te estava a perguntar, desta concretude que acaba por também existir, hum, na mediação das tuas sessões, na forma como tu trabalhas estas questões todas, e tendo em conta que és psicometricista, acredito que o veículo não seja tanto ou só a palavra, não é? E, portanto, existem alguns uhum, mediadores, todo. ah, não é? E, portanto, mediadores que também que podem ajudar a aumentar, a amplificar essa própria intensidade de algumas Uhum, sensações para que a pessoa também consiga ser confrontada, é uma palavra que se calhar é forte, mas sim. colocada na possibilidade de experimentar aquele novo estímulo. Claro, sim. As sessões são sempre muito experienciais, não é? Ainda que tenham sempre uma componente reflexiva, o que é inerente à nossa atividade, e que é essa reflexão que também dá sentido, não é? À experiência sensorial e aos exercícios, mas as sessões têm sempre essa componente mais prática. Posso E o que só, é que nós deixa-me fazemos? só Diz-me. partilhar, eu Sim, sim. estava a ouvir-te, porque é mesmo importante esta a percepção de que de facto a reflexão tem de existir para que efetivamente exista, seja atribuído significado, caso contrário, é no fundo só uma Uhum, atividade de experiência, não é? E uhum, o que uhum, difere e que muitas vezes, para quem nos ouve, não é? Às vezes ainda neste trabalho que a psicometricidade tem feito e ainda tem que fazer sobre o nosso reconhecimento enquanto profissão, é mesmo importante percebermos que a distinção destas experiências, por muito mediadas por objetos ou por materiais que uhum, nos sejam muito úteis na intervenção, só é uma terapia e só é reconhecido como tal, porque de facto existe depois esta componente reflexiva que claro. permite à pessoa atribuir significado, acolher aquilo que foi experimentado ali e de Uhum. facto que transforme aquilo que faz com que ela venha à nossa consulta, no fundo, não é? Claro, e que Uhum. no fundo também leva estas coisas para o seu dia a dia, não é? E no Claro. caso da dor, que a pessoa leve todas estas reflexões para a forma como faz as suas atividades no dia a dia, não é? Sem dúvida. Sem a reflexão, acho que não teríamos grande impacto, quer dizer, seria interessante as questões experienciais, mas não teriam depois um impacto na alteração de comportamento, não é? Ou de mindset, digamos assim, relativamente àquela que pode ser a experiência individual da dor. Mas os exercícios que que eu uso essencialmente os exercícios que nós psicometricistas utilizamos, passa muito por um lado mais relacionado com a percepção corporal, não é? Em que são propostos exercícios que possam ajudar as pessoas simplesmente a olhar para o seu corpo e a poder movimentá-lo, não é? A explorar diferentes amplitudes de diferentes zonas corporais, a mentalizar as suas diferentes partes do corpo e a perceberem qual é a percepção que têm de cada uma destas zonas, do ponto de vista também, muitas vezes do lado direito, do lado esquerdo, muitas vezes as pessoas relatam sentir assimetrias e isto está muito relacionado às vezes com as próprias zonas de dor, mas depois também preencher tudo isto com as sensações internas, não é? E aqui muitos exercícios de atenção plena sobre as diferentes partes do corpo, muitos exercícios que ajudem as pessoas a perceber as alterações tónicas dos estados de tensão para estados de relaxamento e vice-versa, para que as pessoas compreendam que têm esta capacidade de ter diferentes estados internos e de serem elas próprias intencionalmente a conduzir esta oscilação, não é? Porque isto é a base daquilo que pode ser uma estratégia de autorregulação.
Todos os exercícios que nós poderemos utilizar também de consciência de respiração, de regulação de respiração. Portanto, no fundo, são os exercícios que nós psicometricistas fazemos dentro do amplo espectro de consciência corporal e técnicas de relaxação, não é? Ainda que na dor eu não trabalho com o objetivo direto de, na relaxação, de conseguir que as pessoas adquiram rapidamente um estado de relaxamento, mas sim que compreendam o que é que acontece no corpo delas durante esse processo. Portanto, todas estas variações tónicas, todas estas variações em termos de tensão muscular, todas as sensações corporais que acompanham cada um destes estados, em termos de batimento cardíaco, respiração, temperatura, etc., as próprias posturas, não é? Para que depois as pessoas consigam, a partir daqui, compreender quais é que são as estratégias de autorregulação que possam adotar, não é? Vou-te dar um exemplo assim mais concreto. As pessoas podem, a partir do momento em que detectam na sessão e que acedem à consciência de estados de tensão versus relaxamento, e a como é que passam de um estado para o outro, né? Intencionalmente, às vezes as pessoas depois chegam na sessão seguinte e fazem uma reflexão sobre como repararam que em determinadas atividades de vida diária utilizam tensão muscular absolutamente desnecessária. Por exemplo, a conduzir, em que criam uma grande tensão nos ombros ou nos braços, e é algo desnecessário. Pronto. E Uhum. começa a existir aqui também uma consciência de, no fundo, como é que o corpo e como é que a minha organização corporal já está, no fundo, expressa no meu dia a dia, né? Esta rigidez, muitas vezes, ou a defensibilidade do movimento, evitamento de certas atividades, etc. E de alguma forma nós queremos que depois as pessoas possam, ao ter consciência disto, no fundo, ficar mais fluidas, né? E mais capazes, de facto, de reconhecer quando estão com estados internos que são expressão de desconforto, no fundo. E de algo desnecessário também, de gasto de energia desnecessário, um bocadinho aos olhos da eutonia, não é? De que nós utilizamos tanto, Uhum. de encontrar aqui aquele que é o nosso equilíbrio, não é? Uhum. Quase que através desta quase que capacitação da pessoa para olhar para si, para se reconhecer e a forma como está, ganhar de alguma maneira também algum, tendo esta consciência, esta percepção, ganhar algum controle naquilo que é a sensação, que imagino que seja de total descontrole, que é quando se tem dor. Nós não controlamos a dor que temos, não é? Sim, sim, E que deve sim. ser angustiante também. Sim, essa é uma das razões pela qual a experiência de dor crónica é tão impactante também, é exatamente a falta de controle sobre a intensidade da dor, não é? E que depois se associa a toda a interferência nas várias áreas de vida da pessoa, mas este tipo de intervenção, tal como outras intervenções, não é? De outras áreas, a psicologia, a fisioterapia, seja o que for, ajudam de facto a pessoa a ganhar uma sensação de controle, pelo menos na gestão da dor, não é? Ao compreender, por exemplo, os fatores que possam, de alguma forma, numa situação em que a intensidade de dor é superior, os fatores que possam agravar isso, né? Ou perpetuar mais essa intensidade alta de dor, a pessoa, ao perceber isto, tem mais controle sobre isso, porque pode exatamente adotar outro tipo de comportamento, outro tipo de estratégia. Portanto, e isso por si só já é um grande ganho na gestão da dor. E também, no fundo, um trabalho que faço muito, não é? E que nós colocamos muito nesta intervenção que desenvolvemos, sobre a noção da dor, é também passar muito esta mensagem de que a intensidade da dor é variável, tal como todas as outras sensações corporais. E, Uhum. portanto, há momentos em que efetivamente a dor está com uma intensidade muito alta, mas isso não é definitivo, né? E, portanto, esta intensidade é variável. E, portanto, se as pessoas pensarem na sua dor de 0 a 10, se calhar há momentos em que a vão sentir em 8 e há momentos em que a vão sentir em 5. E pode até haver outros momentos em que a sentem mais baixa ainda. E isto também dá uma perspectiva, não é? De não ficar preso a um estímulo aversivo, permanentemente com aquela intensidade muito elevada. Pronto. No fundo, é também aumentar esta flexibilidade, não é? Em toda a experiência, não é? A noção de flexibilidade, de variabilidade, e de enquadramento da experiência de dor como outras sensações, efetivamente. Só que, de facto, esta é negativa, esta é desagradável, esta é desadaptativa e interfere com muitas outras, outros domínios, não é? Uhum. No fundo, agora resumiste um pouco aquilo que eu iria até concluir, que para quem também nos ouve,
há muitos objetivos ao longo desta intervenção que tu e toda a equipa faz com estes pacientes, não é? Com dor crónica, não sendo possível retirar, não é, a dor, o objetivo maior, em última análise, será ajudar a pessoa a vivenciar esta dor com outros níveis de intensidade, com menores níveis de intensidade. Sim, de alguma forma, sim, diminuir a intensidade da dor é sempre ótimo, não é? Agora, claro que nós não temos uma capacidade de intervir diretamente na intensidade da dor, não é? Mas sabendo nós que a experiência de dor no fundo, é gerada por uma visão biopsicossocial, então vários fatores a concorrer para essa experiência, então sim, previsivelmente, se nós conseguirmos intervir, Uhum. por exemplo, nesta área do corpo, poderemos eventualmente contribuir para que a intensidade de dor em alguns momentos possa efetivamente baixar e que a pessoa tenha a capacidade de ajustar e de gerir a sua vida de forma a ser ela própria o agente de gestão da dor, não é? E de, no fundo, fazer ela este caminho, entre a sua dor poder eventualmente ser mais intensa nos dias e menos intensa nos outros. Uhum. Inês, tão interessante. Isto eu acredito que vai dar aqui um mote a muitos colegas que certamente poderão ter mais Espero que interesse a sim. partir desta conversa, porque é um mundo que muito novo, não é? Para a nossa intervenção terapêutica também, mas que me parece que faz tanto sentido. Então, com esta tua descrição, faz mesmo. Muito obrigada por ter vindo aqui partilhar Que connosco. bom, que bom. Espero que sim, que possamos suscitar a curiosidade de algumas mentes curiosas e que queiram navegar esta área de intervenção, que é uma área muito gratificante. Sim, e que certamente chegará a muitas pessoas, não é? Porque acredito que exista assim, um grande volume de pessoas que poderiam beneficiar com esta intervenção junto das outras que já existem, não é? Uhum, Sim, e eu até acrescentaria que eu trabalho especificamente na dor crónica, não é? Mas acho que todo este trabalho é fundamental naquilo que é a gestão de qualquer doença crónica, não é? Porque nas várias doenças crónicas, toda a percepção do corpo efetivamente também se altera. Muitas destas doenças crónicas estão associadas com dor, mas não necessariamente. Mas a própria experiência de ter uma doença crónica é algo que altera profundamente a nossa experiência corporal, não é? uhum, E, portanto, eu diria que sim e que poderíamos estender esta linha, não é, no fundo, de pensamento de intervenção a outras doenças crónicas, e que acho que o nosso trabalho poderia ser uma mais-valia no seio de equipas multidisciplinares. uhum. E que a investigação também o diz, não é? Para além da Sim, nossa evidência diária, da nossa prática sim, clínica, mas temos muita investigação que também dita esta intervenção de mediação corporal. sem Umas vezes dúvida. chamada psicomotricidade ou terapia psicomotora, outras vezes é só intervenção, de mediação Sim, corporal, não é? Mas que sim. evidencia esta importância. Uhum, Sim, e muitas vezes não sendo investigação especificamente sobre a área A, B ou C, por exemplo, investigação sobre interossecção é uma investigação transversal a várias disciplinas, não é? uhum, Mas o que é facto é que nós encontramos nesta linha de investigação muitas respostas para qual é o papel do corpo, afinal, nesta experiência, no caso, que eu estou mais dedicada à dor crónica, qual é o papel do corpo nesta experiência de dor crónica e no ajustamento à dor crónica, não é? uhum. Sim. Sem dúvida. Muito interessante, Inês. Inês, olha, muito obrigada por teres vindo, por teres partilhado Obrigada connosco o eu. teu trabalho, o teu conhecimento, a tua investigação. Agradecer-te mesmo porque foi muito rico e acredito que Bom, também aumenta aqui, ou amplia o leque da nossa intervenção psicomotora. espero que sim, Sara. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela possibilidade de conversar um bocadinho e de partilhar alguns pensamentos aqui sobre esta área que eu gosto tanto. E sim, incentivar todas as pessoas que tenham alguma curiosidade a juntarem-se e a trabalharem nesta área. Sim. Muito obrigada pela Muito bem. oportunidade. Obrigada, Inês. Então, quanto a nós já sabemos, portanto, pode, claro, partilhar esta conversa com mais profissionais, com mais pessoas que possam então conhecer esta área de intervenção da psicomotricidade. Portanto, partilhem este episódio através do Spotify, do YouTube, onde ele está disponível. Coloquem o vosso gosto, subscrevam e assim saberão sempre quando sai um novo episódio. Portanto, vemo-nos então no próximo Psicometriquê. Obrigada!